A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, resultará, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Até aqui, irmãos. Senhor, eis a Tua palavra, Senhor, fala conosco, como o Senhor tem falado ao longo dos séculos, aqueles que buscaram ao Senhor. Tua palavra diz que aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração encontram o Senhor. Então, que cada um que possa buscar de todo o coração e possa se encontrar contigo aqui, Senhor. Porque nós viemos aqui nos encontrar com ninguém menos, Senhor, do que com o Senhor. Então, fala aos nossos corações, transforma-nos, Pai. Dá-nos alimento vivo da Tua palavra, que nós saiamos daqui, Pai, preenchidos pela Tua presença e pelo conforto do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no começo da minha vida cristã, eu vi de uma igreja que eu aprendi muito, cresci muito lá, mas que tinha muito essa prática da teologia da prosperidade, que diz que o crente não pode ficar triste, o crente vai sempre vencer, o crente não tem tribulação, porque nós temos um Deus todo-poderoso, a gente só anda em vitória e não há razão para sofrimento. E isso, claro, não sei se vocês já passaram por essa experiência, mais dia menos dia você é confrontado com a realidade. Que no princípio você tenta negar essa realidade, não, é porque eu estou em pecado, eu tenho falta de fé, eu não estou buscando o suficiente, por isso que eu estou sofrendo. Mas a realidade a gente sabe, é um fato, mais dia menos dia a gente cai na real, que neste mundo há o sofrimento, e o próprio Jesus nos disse isso, né? Neste mundo tereis aflições. Ele não falou que nós talvez tenhamos aflições, alguns terão, não, ele falou, neste mundo vocês terão aflições. Só que não para por aí a frase dele, ele diz, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sofrer a gente sabe, até porque é uma coisa que a gente precisa aprender, né? O que a gente precisa aprender é a ter esse bom ânimo que Jesus mencionou. Tereis aflições, mas tende bom ânimo. Isso que é o difícil, e é isso que a gente precisa. À medida que a gente cresce espiritualmente, à medida que a gente cresce em comunhão com Deus, nós aprendemos isso, a enfrentar essas aflições com bom ânimo. Quer ver um crente cheio da presença de Deus? Você vai ver, às vezes, a vida dele com tribulações, mas você vai ver ele também continua confiante, continua em paz, apesar das circunstâncias. E isso é um alvo de todos nós. Nós aprendemos a trilhar a caminhada nessa vida com bom ânimo. A gente vai estudar aqui a carta de 1 Pedro, e aí vai uma recomendação para vocês. Sempre quando vocês passarem por períodos de sofrimento ou de dor, guardem isso, abram em 1 Pedro e leiam. Toda a carta de 1 Pedro é para lidar com isso, crentes que estavam passando por sofrimentos. E ele ali, então, auxilia os cristãos a passar por isso. Nesse trecho que nós lemos, olha só o verso 1 Pedro 1, verso 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos. Olha o que ele fala, vocês, ainda que, vocês têm que ficar confiantes e exultando, ainda que, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos. Né? Eu acho que vocês já ouviram isso, crente não fica triste. Mas aqui fala, ainda que vocês devam ser entristecidos.
Você vai passar por um período, a menos que você não seja um ser humano. Você vai passar por um período que você vai ser entristecido. Mas a carta fala, por um pouco de tempo. Tem que ser por um pouco de tempo. O crente não pode ficar numa vida triste. Mas por um pouco de tempo, nós nos entristecemos. Porque a gente vê pessoas ficando doentes, nós mesmos ficamos doentes, vemos dificuldades, então a gente se entristece. E ele fala, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Veja que Jesus não está falando, olha, tais coisas vocês podem sofrer. Agora essas aqui não, essas aqui eu guardo vocês. Não. Está falando, ainda que vocês possam ser entristecidos por todo tipo de provação. Todo tipo, irmãos. Infelizmente, algumas igrejas ensinam coisas que fazem os cristãos andarem num conhecimento errado. Todo tipo de provação, todo. O pastor Wagner um dia contou um testemunho aqui de um casal muito ativo na igreja, cuidava de crianças excepcionais, né, que tinham deficiências. E aí eles foram ter um filho, o que aconteceu? Veio um filho deficiente. E eles ficaram revoltados com Deus, falaram, mas Deus, a gente trabalha na sua casa, cuida de pessoas, de crianças com deficiência, e o Senhor, como é que o Senhor permite isso acontecer conosco? Todo tipo de provação, irmãos. E o pastor Wagner até contou, né? Quem é que mais poderia receber melhor uma criança deficiente do que alguém que cuida desse tipo de criança? Né? Então é todo tipo de provação, irmãos. Não imagine que por servir a Cristo, você está isento de algumas coisas. Não está. Servir a Deus nos dá, primeiro, a salvação, numa eternidade onde não haverá, aí sim, não haverá nenhum tipo de provação, nenhum tipo de problema, você nunca mais derramará uma lágrima, ou ficará doente, ou verá morte. Isso depois desse nosso breve período. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a todo tipo de provação. Todo tipo. Mas olha agora no verso 5. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Peraí, a gente está sujeito a todo tipo de provação, então nós estamos lascados, né, irmãos? Não, porque no verso 5 fala, porque nós estamos protegidos pelo poder de Deus. Mas aí, peraí, decide, né? Se a gente vai passar por todo tipo de provação, devemos ser entristecidos ou somos protegidos? Qual dos dois? Os dois, irmãos. É isso que nós temos que guardar, é os dois. Nós somos protegidos e passamos por tristezas.